Esta é a última semana para os partidos políticos fazerem as convenções e definirem os nomes que vão lançar na eleição deste ano. Para a presidência da República, há legendas que ainda não definiram os nomes de quem serão os vice. Enquanto isso, a última pesquisa Vox Populi aponta o ex-presidente Lula com 41% das intenções de voto. O segundo colocado, Jair Bolsonaro, aparece com 12%. Os outros pré-candidatos têm 5% ou menos nas intenções de voto. Para discutir este assunto, nós vamos conversar com a cientista política Fernanda Bart e o cientista político Marcos Rocha. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos começar com o ex-presidente Lula. Aumentou a vantagem que tinha sobre o segundo colocado, Jair Bolsonaro, pelo menos nessa pesquisa Vox Populi. O que explica essa mudança? E é sempre bom a gente também lembrar que cada instituto traz em seus números, né? Sim. Isso é um fenômeno, vocês são cientistas políticos, conseguem observar a diferença entre os institutos? Claro, com certeza. Posso começar? Pode, fica à vontade, Fernanda. Eu estava analisando a pesquisa Vox Populi da CUT, né? Foi ela, CUT, que contratou a pesquisa da Vox Populi. Então, ela foi, inclusive, chamada de pesquisa do PT nos jornais nos últimos dias, desde que ela foi tornada pública, né? Eu quero só fazer uma correção, não houve um aumento da vantagem. O Bolsonaro permanece exatamente como ele estava na comparação das duas pesquisas que eles apresentam ali, entre maio e a última que foi feita. O que acontece é que na pesquisa eles têm 2,2 pontos de margem de erro, né? E quando eles colocam que o Lula cresceu de 39% para 41%, na verdade está dentro da margem de erro. Sim. Ou seja, não houve alteração, né? A alteração teria que ser maior do que esses 2,2% para que a gente dissesse houve um crescimento, né? Sim. Não é o caso, não houve uma diferença da pesquisa passada para essa. O que mais me chamou a atenção na pesquisa não foi isso. Foi a questão de que nessa pesquisa, comparando com todas as outras, os outros institutos, o número de pessoas que vão anular voto, brancos, nulos e abstenções, muito mais baixo do que todas as outras, deu 18%. E o número de pessoas que não sabe também está na casa dos 18%. E a gente tem visto pesquisas dos outros institutos, Datafolha, Ibope, que o número de abstenções nulos e brancos chega a 35%. Sim. E o número de pessoas que não sabe votar é muito mais elevado do que isso. Ou seja, eu achei bastante peculiar. Fiquei até tentada a baixar os dados gerais da pesquisa, né, que estão registrados no Tribunal Eleitoral, porque é interessante, quando a gente vai analisar uma pesquisa, a gente vê em que cidades ela foi feita, né, em que partes do Brasil que ela foi feita, que são 2.000 pessoas entrevistadas em 111 municípios. Sim. Né? Então, assim, dependendo do local onde tu concentra a pesquisa, tu tem resultados bastante variados, né? Agora, só para não deixar passar, no caso do ex-presidente Lula, à medida que chega o prazo, pelo menos esse número esse percentual que aparece nas pesquisas não diminui, nem retrai, nem avança. É um público cativo? Como é que tu interpreta essa liderança do ex-presidente Lula? Eu entendo que as pessoas associam muito mais o período econômico em que elas tinham uma vida boa com o período econômico que a gente vive agora. É um recall, porque para a cabeça da maioria das pessoas a campanha política não começou ainda. Sim. A eleição ainda é algo distante, né? E a gente vê isso porque eu tenho contatos em institutos de pesquisa com pessoas que trabalham com isso, e eu já trabalhei em alguns, e eles têm me dito, Fernanda, a coisa mais difícil que tem é tu conseguir que alguém te dê uma opinião política quando tu para eles na rua para entrevistar. Ninguém quer falar sobre o assunto. Ninguém quer abrir posição. Então, hoje, se tu quer conseguir uma amostragem de 2.000 entrevistas, tu tem que fazer 5.000, 6.000. Sim. Né? Porque a maioria das pessoas não quer falar sobre o assunto ainda. Então, até os próprios institutos de pesquisa estão tendo bastante dificuldades com isso. Mas eu só quero destacar uma coisa, que eu acho um fenômeno isso no Brasil, que continue se colocando nas pesquisas de intenção de voto o nome de uma pessoa que está no presídio, né? Um presidiário como candidato, e que com certeza não poderá fazer campanha política e nem gravar programas de TV no horário eleitoral. Ou seja, ele não terá uma candidatura. É uma manobra de marketing visível para que ele seja trocado depois, durante a eleição, para transferência de voto, né? Bom, Marcos, agora repasso as mesmas perguntas. Primeiro sobre os institutos, tu consegue perceber a diferença entre eles? E esse fenômeno que a gente está acompanhando, que a Fernanda acabou de falar, do ex-presidente Lula liderando as pesquisas mesmo, com a grande possibilidade, por que não dizer até o presente momento, a possibilidade da sua candidatura? Acho que com relação aos estudos de pesquisa é muito difícil comparar um com o outro, tá? Exatamente por... concordo com a
que não teve uma variação significativa, ficou dentro da margem de erro, mas a gente poderia discutir, por exemplo, se pode falar de margem de erro em pesquisas eleitorais, justamente porque elas não são aleatórias, elas são estratificadas. Então, os institutos dizem, vamos pegar tantas pessoas de tal renda, de tal sexo, em X municípios, né? Ou seja, se Porto Alegre não está dentro da amostragem, os porto-alegrenses não têm nenhuma chance de serem ouvidos. Então, isso tornaria inadequado usar, inclusive, o conceito de margem de erro. Entendeu? E isso explica por que os institutos variam tanto. Sim. E alguns vão ter entrevistadores na rua, outros vão ter pessoas telefonando, outros vão ter gravações disparando ligações ao longo do dia, e isso vai gerar públicos totalmente diferentes. O público que passa na Rua da Praia, na esquina Democrática às 2 da tarde... Na porta da faculdade. É muito diferente do público que está em casa às 2 da tarde e pode levantar o telefone e atender. Isso gera viés, toda pesquisa vai ter um viés, e isso explica a diferença dos institutos. Sim. E explica porque é difícil comparar pesquisas. Tipo, como é que no Datafolha teve isso, no Vox Populi teve aquilo. A gente tem que falar dentro do mesmo instituto, né? Sim. No caso do Lula agora. O Lula, assim, a gente pode falar o que quiser. O fato é de que a estratégia do PT está dando certo. Nessa última pesquisa, tem 41% da intenção de voto seria eleito no primeiro turno. Tá? O que eles vão fazer com isso, se é que dá para fazer alguma coisa, eu tenho até algum ceticismo na capacidade de transferir voto. E ele está todo dia na mídia, seja com algum julgamento, seja com alguma... E isso é um grande desafio nesse período, está na mídia, está gerando notícia, está gerando um show gigante com Lula livre e com atores no Rio de Janeiro, como teve essa semana. O fato é que a candidatura do Lula, seja através de porta-vozes, seja através das redes sociais, seja através da militância que o PT está conseguindo mobilizar com uma militância que está adormecida, está gerando fato e está ativa na cabeça das pessoas. Bom, em cima disso, nós vamos trazer duas participações. Você pode mandar a sua pergunta ou manifestação, 99588-2374, 99588-2374, apenas mensagem de texto. O Clóvis também, assim como a Fernanda, questiona, né? Só no Brasil um preso por corrupção entra nas pesquisas eleitorais. O Clóvis de Gravataí se manifesta dessa forma. E também o Nilson de Alvorada. É muita forçação de barra para o Lula a disputa a presidência. Bom, se você tem opinião contrária, também pode mandar, está aberto o canal. E aí vamos então para a questão Lula ainda. Está preso e por hora não pode ser candidato. O que acontece durante a campanha? O que vocês imaginam? O PT, aqui a gente falou, por exemplo, veio a questão da estratégia do PT, do Partido dos Trabalhadores. Existe a possibilidade de ter um nome substituto para isso? Como é que a gente pode imaginar? Existe a possibilidade de transferência de votos dentro do PT, Lula para alguém? Eles vão lançá-lo candidato dia 4 de agosto, se eu não me engano, pelo que eu li. Né? Então, a pré-candidatura vai ser o lançamento oficial. Né? Depois desse momento, e eu conversei com vários juristas, né? O que pode acontecer é que eles mantenham essa candidatura e tentem manter ela via liminar até o máximo possível do período eleitoral. Se isso acontecer, nós vamos ter uma campanha típica na TV, nós vamos ter uma campanha sem a presença do candidato, porque ele não pode gravar programa de TV, né? Ele não pode nem dar entrevista de dentro da cadeia. Ou seja, nós vamos ter um programa de TV onde todo mundo fala do candidato e usam imagens de arquivo, mas o candidato não está aparente. Vão ter que tentar usar de muita emoção, imagino que muitas propagandas contando o que está acontecendo, vai ter uma narrativa vitimista muito forte, né, para tentar levantar. Eu vi transferência de voto acontecer em Roraima, te confesso. Eu trabalhei numa campanha lá, eu fui fazer pesquisa, e lá todo mundo sabia que o candidato ao governo do estado, o Neudo Costa, seria impedido de concorrer, que ele não poderia manter a candidatura. Mas eles levaram aquilo até o momento máximo que eles podiam. Era um candidato do PP na época. O que ele fez? Ele lançou a mulher dele na chapa junto com ele, tá? E no momento em que ele foi impedido de ser candidato, ela assumiu a candidatura, e numa estratégia que foi feita durante todo o início da campanha, de associação de imagem entre os dois, como se os dois fossem a mesma pessoa, tivessem as mesmas ideias, ela foi eleita com margem grande de votos em cima dos outros candidatos, porque as pessoas votaram nela sabendo que representariam uma ideia que não era ela, era ele, né? Eu vi isso acontecer e eu acho que é muito bizarro. E no Brasil essas coisas podem acontecer porque estão permitidas em lei, né? Sim. É quase uma piada, né? Esse caso daria para incluir Lula-Dilma também? Houve uma transferência? Porque o
capital político de Lula era muito maior do que de Dilma. E é um custo muito alto, né? Olha, por isso que eu acho que não é tão simples assim a transferência de voto. Não é simples. Olha o que levou para o Lula eleger a Dilma. A máquina do governo na mão, meses de exposição com a mãe do par, que é gerente do governo, etc e tal, coisa que o PT não tem nesse momento, né? Não tem como investir. Inclusive, deve ter problemas para custear uma campanha de grande porte ao longo no Brasil inteiro. A questão é que as pessoas associam a um projeto, tá? E eu acho que vai ter uma dificuldade de transferir esses votos. Qual a estratégia do PT? É transferir os votos? A minha interpretação pessoal, tá? Um esforço interpretativo, é de que o PT está muito mais preocupado em garantir a eleição de deputado e senador. Eu também tá? acho. Porque é importante para garantir tempo de TV nas próximas eleições. Isso se faz através da legenda? Isso se faz através da legenda. Eles precisam ter um candidato a presidente, né? Para ter tempo de TV, para ter uma bancada que possa barganhar no Congresso, seja qual for o governo, e para ter acesso ao fundo partidário. Tá? Sem isso, o PT já perdeu metade dos prefeitos nas últimas eleições. Então, assim, para garantir a máquina e a estrutura do partido, precisa sair bem na candidatura proporcional. Tá? Bom, a gente tem muitas perguntas. A primeira eu quero mandar um abraço especial para São José do Sul, fica no norte de Montenegro. Renato Pereira está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, Renato, e um abraço a todos de São José do Sul. Não deveria ser proibido o uso do nome de Lula numa pesquisa de intenções de voto? Isso hoje é proibido? Eu acredito que legislação não, né? Tu não tem como proibir o Instituto de Pesquisa de fazer uma sondagem, mas que é estranho para todo mundo saber que tu tem um presidiário na pesquisa eleitoral. A gente tem outros, a gente tem o Aécio sendo pontuado, várias pessoas que estão com ficha Nesse comprometida. Período, a gente só tem pré-candidatos. Então, ali aparece o nome do Sérgio Moro. Pode tudo, né? Então, pode tudo, né? Pode Inclusive, tudo. Pessoas que nem se desincompatibilizaram na hora que deveria, nem se filiaram a partido na hora que deveria, e que não tem chance. Lembra daqueles nomes que apareceram, como Luciano Huck, Dr. Ray? Sim. Especulações. Mas eu concordo com ele. Eu acho que a estratégia deles está muito mais mirando na eleição proporcional, né? E eles precisam de um forte apelo emocional para não morrer eleitoralmente, porque na eleição passada eles não fizeram 10% das prefeituras. E isso, para eles, foi uma queda brutal para o PT. Sim. O PT mobilizou uma militância que acordou com essa coisa do Lula livre e que estava extremamente desmobilizado. Isso vai ser muito importante nessas eleições. Bom, agora eu quero entender, por enquanto, quem está na segunda posição, Jair Bolsonaro. Esse 12%, esse número, esse percentual, é o percentual de Bolsonaro? Ele fica para trás nessa diferença? Ou a gente já conhece todos que votam em Bolsonaro, se manifestam, abrem seu voto? Ou tem gente também que foge da blitz, por exemplo, nas redes sociais? Eu vejo, e até provoco vocês nesse sentido, eu acho que os analistas em geral, né, tanto os de instituto de pesquisa quanto profissionais como eu e o colega aqui, tem um mundo subterrâneo nas redes sociais que tu não consegue pegar. Ele se move quase de forma orgânica, é uma coisa meio viva, né? E o percentual de pessoas e a possibilidade delas de engajamento nos últimos 10 dias de campanha é uma coisa que será imprevisível. Né? Eu acho que nós podemos ver fenômenos como a gente viu na eleição do Trump nos Estados Unidos, onde todas as pesquisas indicavam um quadro e aí houve uma surpresa. Na verdade, não era uma surpresa. As pessoas não estão conseguindo captar os dados verdadeiros, né? Porque eles se movem de forma muito rápida e porque eles estão fora do raio-x comum usados pelos meios de comunicação. Né? Eu acho que tem muito eleitor envergonhado do Bolsonaro por aí, que vai se manifestar, pessoas que não abrem o voto com medo de serem reprimidas, né? E eu acho que essa eleição vai surpreender. Essa coisa do centrão, da forma como eles estão tentando se manifestar, para mim o centrão é a manifestação da continuidade de tudo que a gente viu aí. São todas aquelas forças que pleiteiam os recursos federais, que vivem do dinheiro que rola em Brasília, tentando unir forças para não perder o poder. Sim. Né? É a única chance que eles têm é se unir em torno do candidato. Tentaram o Ciro, não rolou. Tentaram o Alckmin, parece que vai emplacar com o Alckmin ali, que vão fechar. Né? Mas antes dessa movimentação do centrão procurando o Alckmin, eu achava que o segundo turno ia ser Ciro, Gomes e Bolsonaro. Sim. E que, se acontecesse isso, poderia haver uma união de todas as forças de esquerda junto com o Ciro Gomes na candidatura do Ciro, e aí uma derrota do Bolsonaro.
Eu quero ir que daqui a pouco o Alexandre Martinin já nos traz aqui pelo WhatsApp uma questão sobre Alckmin, daí eu já vou entrar nessa questão, mas só para fechar de Bolsonaro, a Fernanda falou sobre as redes sociais, como elas se movimentam, e aí te passo essa pergunta, eu fiquei pensando aqui, qual será a saída para a campanha de Jair Bolsonaro com o espaço mínimo que tem dentro de rádio e televisão? As redes sociais? São as redes sociais, na assim, verdade? um termômetro da viabilidade da candidatura do Bolsonaro é o comportamento dos outros partidos, tá, com relação a ele. Se a gente parte do princípio de que não tem bobo ali naqueles partidos do Centrão, se eles achassem que o Bolsonaro é um candidato viável, eles teriam aderido, porque seria basicamente colocar eles no centro do poder e não o PSDB, e não o PMDB, e não o PT, tá? Se o Centrão chegasse ao poder através do Bolsonaro, seriam eles no poder e eles não teriam que barganhar. Eu não acredito na viabilidade, falamos aqui várias vezes, da candidatura do Bolsonaro, tá? Eu acho que ele vai desidratar ainda mais e eu acho que as pessoas que conhecem a política sabem que isso vai acontecer em função de não ter uma estrutura nos partidos e em função de não ter tempo de TV, tá? E o que vai acontecer é o seguinte, ele tem, dependendo da pesquisa, 15% a 20%, e o que esse eleitor provavelmente vai fazer? Uma parte desses eleitores vai ver, olha, eu não gosto do Alckmin tanto, eu prefiro o Bolsonaro. Mas quem tem chance de derrotar o outro candidato, o Ciro, a Manuela ou o Lula, é o Alckmin. E esse efeito psicológico levar esses eleitores a votar no menos pior, mas com mais chance de vitória. Mas no anti-esquerda, né? Bom, se a gente está falando do Alckmin, vamos entrar agora na questão do Alexandre Martinin. Vocês não acham que o Alckmin pode crescer na campanha, sobretudo com essa comparação com o Macron e o Centrão? A gente falou tanto do Centrão. O Centrão se torna agora, né, o forte aliado da candidatura de Geraldo Alckmin. É que eles têm muito tempo de TV, né? Eles têm uma estrutura e tem muitos partidos envolvidos ali. Quando tu fala em partidos, tu fala em estrutura nos municípios, nos estados, cabos eleitorais, vereadores. E isso é o povo que movimenta uma campanha. Tu tem isso de um lado e tu tem a população, não ligada a partidos, de outro lado, tentando viabilizar o seu candidato majoritário, que seria o Bolsonaro. Eu vejo que a gente tem aí um desnível muito grande, né? Tem todo um aparelhamento dos partidos no Brasil que pode transformar, sim, essa eleição numa grande surpresa, né? Eu vejo que essa movimentação do Alckmin junto com o Centrão fortalece ele como candidato, mas eu não considero que o Alckmin seja um cara que emplaca nas eleições, né? Eu acho que o desempenho dele, a menos que tenha melhorado muito desde a última vez que ele concorreu, o desempenho dele deixa muito a desejar. Ele não é um candidato que empolga, né? E depende também de como ele vai abordar a questão da segurança pública, que eu vejo que é a questão mais importante na eleição desse ano, é segurança e corrupção. São as questões que estão vindo em todas as pesquisas como a prioridade da população. Sim. Segurança e corrupção. Centrão pode colocar Alckmin na campanha, por exemplo, assumindo o lugar de Jair Bolsonaro na segunda posição? Se alguém pode, esse apoio, porque isso dá, hoje o Bolsonaro tem metade do tempo de TV, de todo o tempo de TV. Nas inserções diárias de 30 segundos, ele vai ter 11 inserções ao longo do dia. Isso é mais importante que o horário eleitoral, porque as pessoas já sabem o horário eleitoral, desligam a TV. Mas a inserção diária, que é aquela que tu tá vendo TV e daqui a pouco passa uma propaganda, ele vai ter 11 ao longo do dia. O PT vai ter 3, né? O Alckmin, por causa do apoio de todos esses partidos. Eu acho que isso vai ser determinante, tá? E aí o efeito, essa coisa que eu falei do efeito psicológico, isso é tanto verdade para o eleitor do Bolsonaro, que pode preferir o Alckmin, quanto pode ser verdade para o eleitor do PT, numa eventual disputa entre Alckmin e Bolsonaro. E aí vou colocar a questão, vocês apontariam mais, para a gente fechar aqui sobre presidência, depois tem uma questão do Eloá para fechar o assunto Lula, mas para fechar sobre presidência, para a gente falar um pouco sobre o governo do Estado, tem algum outro nome? A gente não falou de Ciro, a gente não falou de Marina, tem algum outro nome que pode pipocar aí? Dentro desse teu raciocínio, por exemplo, Marcos, começa contigo, depois com a Fernanda. Acho que tanto a Marina quanto o Ciro, dependendo de como eles crescerem ao longo da campanha, o problema é que a Marina ela some, isso que a gente falou, que o Lula consegue estar todo dia, o Ciro consegue estar todo dia com alguma polêmica, nem que seja alguma besteira que ele falou, entendeu? E a Marina some. Tá? O Sartori faz um pouco a mesma coisa. Ela não gera fato de campanha, que ela deveria estar fazendo isso. Sim. Então, eu acredito que se eventualmente, por exemplo, o Alckmin não conseguir crescer, outra pessoa vai para o segundo turno, entendeu? Para ir para o segundo turno, ele vai ter que crescer até uns 15%, tá? Fernanda. Eu queria acrescentar uma coisa. Eu não acho que o Centrão não fechou com o Bolsonaro porque o Centrão não quis o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não negociou com o Centrão.
Eu acho que é diferente. Eu acho que ele não cedeu onde eles queriam que fosse feito, né? E não negociou o que eles estão acostumados a negociar. E isso tornou ele um candidato até então solitário. Eu não sei nem se não vai sair chapa pura ali, né? Estão falando do nome do príncipe ali como vice dele. Eu acho que vai vir uma eleição de chapa pura. Os outros candidatos, eles estão ainda muito aquém dos primeiros 2, 3 colocados. Mas é aquilo que a gente estava comentando, as pessoas ainda não estão ligadas na eleição. Sim. Né? A eleição, ela oficialmente, a campanha começa dia 16 de agosto e vão ser 52 dias de propaganda. Né? E aí que tu começa a debater, e tem gente que só entra na questão da campanha política nos últimos 10 dias, na última semana de eleição. Sim. Até lá, muita coisa pode acontecer. O apoio do Lula seria... Esses Ciro e Manuela, esses candidatos, eles chegam a ficar um pouco nervosos, porque o apoio do Lula seria determinante. Existe essa possibilidade, você acredita? Existiria. Numa hora H... E é porque Se for para PT salvar resiste, a esquerda, eles fazem qualquer coisa. O PT vai rifar a esquerda, na minha opinião, por causa dos votos da legenda, que é essa hipótese que a gente ventilou aqui. Tá? Então ele está muito mais preocupado em manter o aparelho e coisa do que eleger um... Eloá Gellen, acredito que seja assim que se pronuncia, desculpa se eu errei, Eloá, ela é professora universitária lá de Porto Alegre, diz o seguinte: Mandela ficou preso 27 anos, foi presidente eleito e prêmio Nobel da Paz. Relação com Lula, chega? Vocês acreditam nesse tipo de construção de imagem? Não. Não seria o mesmo caso? O Mandela nunca foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro. Sim. Nesses crimes, o Mandela nunca teve sobre as costas dele, né? Acho que é infeliz a comparação. Bom, vamos para o Instituto... Lula não é tão novo. Por favor, Marcos. Não, por favor. não, Lula só não é tão jovem, assim. Só isso, assim, uma barreira de não julgamento, de julgamento, né? Bom, a pesquisa do Instituto Index, divulgada pela revista Voto, mostra que o governador José Ivo Sartori, do MDB, lidera o primeiro turno, então, ao governo do Estado. Ele tem 24% das intenções de voto. Em segundo lugar, Miguel Rosseto, do PT, com 11%. Na sequência, aparecem Jairo Jorge, que soma 10%, Eduardo Leite, do PSDB, com 6,5%. Sartori tem liderado as pesquisas desde a primeira, porque se ele ainda não se declarou, a gente entrevistou ele, uma entrevista exclusiva, mais de 20 minutos a gente conversou, perguntamos para o governador se ele era, ele não foi enfático, ele está esperando alguma coisa acontecer, porque os números parecem favoráveis. Ele tem 45% a 47% de rejeição, isso é um teto violento para crescimento, né? Sim. Mas eu acho que as pessoas colocam ali a esperança nele, primeiro, porque se ele for o anti-esquerda na eleição, numa eleição polarizada historicamente no Rio Grande do Sul, ele leva a eleição de novo, mesmo com a rejeição. Se não aparecer outro candidato que seja a pessoa capaz de não deixar o PT com o Rosseto ou até o Jairo Jorge, ex-PT e hoje PDT, chegar no governo do Estado, pode sim haver uma migração de votos e fortalecimento novo do nome do candidato à reeleição, que é o normal. Eu acho que o Eduardo perdeu muito com a questão do plebiscito. Ele estava bem nas pesquisas e ele desabou depois da questão de não ter aprovado, de ter votado o partido dele contra o plebiscito das privatizações, né? Que era uma coisa que muitas pessoas esperavam, que fosse dado o direito das pessoas de opinarem, né? Nada mais era do que o direito da população de opinar em relação a um tema bastante polêmico, né? E sem custos extras. Sim. Acho normal que o nome do Sartori apareça em primeiro lugar, mas se tu for analisar as pesquisas das últimas eleições, ele é o governador que entra na disputa eleitoral com o menor índice de apoio. Sim. E essa movimentação de Sartori ainda é eu acho que é uma estratégia. Prudente. Né? Tanto que ele não assume que é candidato, mas, por exemplo, foi até a convenção do PSB quando fechou apoio. Né? Então, eu acho que é uma estratégia para não criar muito fato em torno, inclusive de julgamento e de avaliação em torno do governo. Quando a gente compara essas duas últimas pesquisas, tu tem menos voto branco e nulo no Rio Grande do Sul. Então, o que pode parecer uma coisa boa, mas tu tem muito mais incerteza, muito mais gente que não sabe responder, chega a 30%. Ou seja, na estimulada chegou a 70%. É como se a campanha não existisse esse problema, entendeu? Está muito mais definido o cenário para o Brasil do que para o Rio Grande do Sul. É como se não fosse um problema tão urgente a eleição aqui. A questão da esquerda aqui no Rio Grande do Sul, pelas palavras da Fernanda, seria muito difícil emplacar hoje aqui no estado. Agora vamos falar da nossa realidade. Candidatos de esquerda nesse momento, como Jairo Jorge ou Miguel Rosseto? O Jairo Jorge é um cara que se movimenta muito bem, ele fala e convence muitas pessoas.
Eu tenho visto todos os debates, eu fui no debate da FAMURS, que teve lá na Assembleia Legislativa umas 2 semanas atrás. Ele foi um dos que teve o melhor desempenho. Eu gosto muito do Matheus Bandeira, apesar de que ele não vai ter quase tempo de TV. Eu acho que seria muito interessante ver todos esses candidatos em debates participando, né? Mas alguns deles nem vão ter quase tempo de TV. Agora, o que decide o voto no Rio Grande do Sul e tem colocado a terceira via no poder nas últimas 4 eleições, né? Pessoas que ninguém imaginou que fossem chegar e viraram governadores, tem sido a migração de voto, é o voto útil anti-esquerda, né? Que é, de certa forma, instigado pela simulação de segundo turno da pesquisa política, que mostra quem tem mais chance de vencer o fulano no segundo turno. E aí a população vai lá e na hora H diz assim, esse aqui tá fraco, tomou muita porrada, como foi o caso da Ana Amélia, apanhou muito, não vai conseguir ganhar, então migra o voto pro Sartori, que estava bem. Aconteceu essa surpresa com o Rigoto, aconteceu essa surpresa com a Ieda. Né? Eu não descarto essa possibilidade de que o candidato que vai ganhar essa eleição não está entre os 3 primeiros ainda. Né? Acho que é uma possibilidade, em se tratando de Rio Grande do Sul, que o que define o voto realmente é essa polarização política que a gente tem e não adianta achar feio. Sim. Faz parte da cultura gaúcha e tem decidido as nossas eleições, sim. Né? Aquilo que a gente falou, a campanha não começou ainda, as campanhas vão ser colocadas na TV e tudo pode se definir a partir daí. Né? Bom, bem como tu disseste, a pesquisa mostra 30% de indecisos no cenário aqui regional. Nesse caso, a gente falava antes de migração, a Fernanda falou sobre as migrações de voto. É possível, nesse caso, a gente imaginar a migração de voto na esquerda para combater a direita, por exemplo, não tendo a perspectiva de Miguel Rosseto, pessoas do PT votariam em Jair Jorge? Acho que sim. E eu não acho que tem uma polarização grande no Rio Grande do Sul, mas não impediu que a gente tivesse um governo Olívio e que a gente tivesse um governo Tarso. Entendeu? Então, eu acho que tem um histórico de não reeleger governadores aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então, isso vai pesar muito contra o Sartori, por, enfim, N problemas na gestão do Estado, etc. Mas eu acho que sim, acho que se o Jair Jorge for para o segundo turno, a chance do PT compor é grande. E eu acho que ser de esquerda não é exatamente um impeditivo de ser eleito. Sim. Depende de construir uma plataforma e ter apoio. Fernando, deixa eu só complementar uma coisa rapidamente. O Rio Grande do Sul tem o maior índice de volatilidade eleitoral e o menor índice de volatilidade ideológica. O que significa isso? Que tu troca, assim, muito fácil de partidos no mesmo espectro ideológico. Né? E é um dos mais altos do Brasil. Ou seja, tu fica dentro da tua ideologia, ou seja, esquerda, ou seja, direita, porque as pessoas têm percepções, sim, dessas áreas, mas tu troca, sim, se for para manter a coesão e o poder dentro daquela esfera, né? Tem vários trabalhos sobre isso, escritos, por sinal. Fernanda, Andréa pergunta de Porto Alegre o que significa voto útil anti-esquerda. Ela está querendo saber esse termo técnico, o que seria o voto útil. Esse é um termo que eu cunhei, né? Eu escrevi, inclusive, vários artigos sobre isso, que é uma coisa que a gente percebe, que é essa migração de votos na última hora, nas últimas 3, 4 semanas antes da eleição, para o candidato que tiver mais chance de derrotar a esquerda no segundo turno. Né? A gente tem visto isso decidir eleições no Rio Grande do Sul. Sim. Ou seja, as pessoas deixam o seu candidato de preferência para votar no menos pior, né? Para impedir que o outro ganhe. Literalmente é isso. Pode né? existir um voto útil anti-direita, por exemplo? Poderia existir, Sim. mas não é o que tem caracterizado as eleições no Estado. Bom, gente, a recém está no começo, como a Fernanda bateu várias vezes na tecla, ainda tem muita coisa para acontecer. A campanha ainda não começou e a gente viu ainda algumas indecisões, não para os principais nomes, mas quem vai compor a chapa, por exemplo, também é importante. Quero agradecer, Fernanda, muito obrigado por atender o nosso convite, Marcos, da mesma forma, e a gente vai se encontrar ainda algumas outras vezes durante a campanha para discutir. Deixa eu provocar, quem tu acha que abre mão da candidatura para ser vice do Sartori? Eduardo Leite. Eu também acho. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Gostei da provocação. Fernanda, Marcos, mais uma vez sejam bem-vindos. Obrigada.